Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez, tá? A todos e a todas aí que estão participando da aula de Eletrodinâmica Clássica. Essa é a nossa segunda aula, tá? Na aula anterior, nós conversamos um pouco sobre a lei de Gauss e a lei de Coulomb, também um pouco sobre essas leis essas leis do eletromagnetismo, tá certo? Então, a lei de Gauss ela tem uma grande importância na questão de cálculos de campos elétricos, de distribuições simétricas de carga. Ela tem uma grande importância, uma grande aplicabilidade para esses tipos de problemas em que você tem uma distribuição com uma determinada simetria, tá? E na última aula a gente se dedicou um pouco mais a desenvolver as propriedades da lei de Gauss, né? Então a gente ficou mais focado nessa parte, tá? Então hoje a gente vai continuar falando ainda um pouco mais sobre a lei de Gauss, mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre aplicações, tá? Então a gente vai se dedicar aqui um pouquinho hoje nessa aula sobre aplicações da lei de Gauss em problemas típicos de eletrostática, ok? Bom, então aqui eu apresento para vocês, inicialmente, né, as equações que desenvolvemos, lembramos aqui das equações que desenvolvemos na última aula, né? Então a gente falou aqui da lei de Gauss na forma integral, né? Exatamente, a gente discutiu a questão do fluxo elétrico, não é? Que é essa integral de superfície do campo vetorial, que é o campo elétrico. Então, o fluxo elétrico, ele numa superfície, tá? Que a gente pode chamar também de superfície gaussiana, que a gente vai usar bastante esse termo hoje, tá? Esse fluxo elétrico é exatamente igual, tá? A carga dentro da superfície dividido pela constante de permissividade, né, elétrica do vácuo. A gente tem, por enquanto, se preocupado aqui a estudar a eletrostática, né, no vácuo. Então, a gente está, por enquanto, só se preocupando nesse quesito, né? Logo depois, a gente vai poder falar como é que ficaria a lei de Gauss, de repente, se a gente tiver um meio dielétrico. Bem, essa é a lei de Gauss na forma integral, tá? Mas também a gente tem aqui a lei de Gauss na forma diferencial, tá? A gente conseguiu, usando o teorema da divergência, mostrar que, na verdade, né, que o divergente do campo elétrico ele é igual à densidade volumétrica de carga dividido, né, de novo aqui, pela constante de permissividade do vácuo, tá bom? Certo? Então, a gente vai tentar aqui aplicar exatamente a primeira parte a primeira formulação, a primeira forma, né, da equação da lei de Gauss, que é ela na forma integral. Bom, então, são basicamente três tipos comuns de simetria, três tipos de problemas em que a lei de Gauss ela pode funciona bem, para falar a verdade, para resolver problemas de simetria. O primeiro deles é o problema de simetria com simetria esférica. Digamos, uma esfera carregada, tá? Uma carga pontiforme, por que não, tá? Certo? Geralmente, esses tipos de distribuições de carga com uma esfera ou uma carga pontiforme, elas apresentam, né, podem apresentar, no caso, uma simetria esférica. Um exemplo é uma esfera uniformemente carregada, ou então que, de repente, essa esfera tem uma densidade de carga que depende apenas da distância radial, por exemplo. Tá? Então, a gente vai poder aqui discutir isso. Tá? Então, nesse tipo de problema, fica interessante aí usar a simetria esférica, tá certo? Então, a superfície S, que é onde a gente faz a integração, né, do campo elétrico, a superfície na qual o campo elétrico vai estar atravessando esta superfície, a gente chama de superfície gaussiana, e a ideia é que essa superfície gaussiana seja aí, né, é uma esfera concêntrica à distribuição volumétrica de carga, tá bom? Então, é muito interessante quando você tiver uma distribuição, um objeto carregado, tipo uma esfera carregada. Então, você vai considerar, né, de repente, ali, em torno da esfera, você vai imaginar também uma outra superfície imaginária, né? Você vai pensar uma outra superfície, que seria a superfície gaussiana, tá bom? Você também pode ter uma simetria cilíndrica, tá? Ela também é um tipo de problema típico, tá certo? Simetria. Então, nesse caso, a superfície gaussiana, ela é um cilindro coaxial à distribuição de carga, tá? Então, de repente, imagine uma linha, um fio infinito,
e uniformemente carregado. Aí pronto, nesse tipo de problema fica legal, a gente vai falar sobre ele aqui, vai ilustrá-lo lá na frente, que fica interessante utilizar a superfície gaussiana como um cilindro, tá? E existe, por fim, uma terceira simetria, um terceiro tipo de simetria, que é chamada simetria plana, tá? Na simetria plana, aí você já usa a superfície gaussiana como sendo uma caixa, tá? Um paralelepípedo ou algo similar, tá bom? Então, você geralmente utiliza a lei de Gauss para esses três tipos de simetria, tá bom? Esférica, cilíndrica e plana. Ok, pessoal? Alguma dúvida até então? Vamos fazer o seguinte, vamos começar a resolver a fazer a aplicação da lei de Gauss para nessa sequência. Tá? A gente faz primeiro aqui uma aplicação sobre a lei de Gauss na simetria esférica, depois a gente vai para a simetria cilíndrica e finalmente a gente fecha lá com a simetria plana, tá bom? Vamos lá. Então, tá aqui, eu vou, na minha forma aqui de trabalhar, a gente vai pegar alguns problemas, tá certo? Aqui do Griffiths, tá? E a gente vai poder, né? O livro do Griffiths é o livro de eletrodinâmica, né? A gente está usando a terceira edição, tá? E aqui eu peguei o problema 2.11, tá? Em que, no problema 2.11, o nosso livro-texto, adotado na disciplina, ele pede para a gente calcular o campo elétrico de uma casca esférica, tá? Imagina uma casca esférica, ou seja, uma casca esférica é como se, na verdade, a gente só tivesse uma superfície, né? Na verdade, né? Ela seria oca, tá bom? Ela seria oca, tá? E uma casca esférica de raio R com densidade superficial de carga sigma, tudo bem? Então, a gente tem aqui, dada o raio da esfera, né? E sua densidade superficial de carga, tá? Bom, dada a densidade superficial de carga e o raio da esfera, se ela estiver com a carga distribuída uniformemente, é exatamente essa superfície aqui azul que eu destaquei, tá bom? Certo? Veja aqui o raio Rzão, né? Então, você tem um raio Rzão, então você tem essa superfície aqui, ó, exatamente a esfera, ou melhor, a casca esférica, tá? A gente tá vendo aqui a casca esférica como essa superfície azul, tá? Então, na verdade, com esse sigma, que é a densidade superficial de carga, e o raio, né, a gente pode encontrar a carga total da superfície esférica, que está distribuída aqui uniformemente, tá bom? Então, a gente vai considerar aqui, é fácil fazer isso, muito fácil. É só pegar, na verdade, a densidade superficial de carga é o quê? É a carga pela área, né? É o quanto de carga você tem por área. Ela é dada, inclusive, em quilômetros por metro quadrado, tá? Então, se você quer encontrar a carga total, já que a distribuição é uniforme, você pode pegar o sigma e multiplicar pela área da esfera. Então, se a gente fizer isso, multiplicar o sigma pela área da esfera, a gente vai ter exatamente a carga total. A área da esfera é o quê, pessoal? É o 4πr², não é isso? Tá? Então, eu peguei aqui o sigma, multipliquei por 4πr², acabo encontrando aqui o Qzão, que é a carga total distribuída aqui na nossa casca esférica, tá? Então, vamos lá para a lei de Gauss, tá? A gente já tem alguns detalhes aqui, não é isso? Então, a lei de Gauss, o que é que eu tenho que fazer? Vou ter que pegar a distribuição de carga e escolher uma superfície gaussiana, tá bom? Eu posso calcular o campo elétrico em duas regiões. Eu posso calcular o campo elétrico, dividir aqui o campo elétrico para calcular fora da superfície esférica, tá? Então, nesse caso aqui, eu usaria uma superfície gaussiana, que é essa linha vermelha, né? Na verdade, está ilustrado aqui com uma linha, mas é uma esfera, né? É uma superfície esférica, tá bom? Pontilhada aqui, né? Coloquei de vermelho, que ela está fora da própria esfera, do nosso objeto, tá? Então, imagine uma bolinha aí de árvore de Natal, que seria exatamente nosso objeto carregado. Então, alguma criança foi lá, atritou aquela esfera, ela ficou carregadinha, tá? Tem uma carguinha nela. Então, de repente, a gente pegou aqui, ó, uma superfície esférica fora, mas também a gente pode pegar uma superfície esférica dentro. Essas duas superfícies, vermelho e verde, o que são? São, que eu vou chamar de quê? De superfícies gaussianas. É em torno sobre essas superfícies gaussianas que nós calculamos o quê? O fluxo elétrico, tá? Então, a gente pode, de repente, fazer o problema em duas partes. Eu vou dividir em duas partes. Primeiramente, eu vou tentar encontrar o campo elétrico fora da nossa casca esférica, fora, ou seja, esse Rzinho aqui, ele é maior que Rzão. E depois, a gente vai tentar calcular o campo elétrico dentro da casca esférica, onde esse Rzinho, esse R minúsculo, nessa distância radial agora, é menor que Rzão. Então, no primeiro caso é maior, o Rzinho é maior que Rzão, e no caso aqui interno, né, a superfície gaussiana interna, a casca, o Rzinho é menor que Rzão, tá? Então, vamos tentar, então, calcular o fluxo elétrico nessas duas
superfícies gaussianas. Então, vou começar pela externa, tá bom? E vocês vão ver como é prático, tá? Então, vou pegar aqui a própria definição de fluxo elétrico, tá? Lembra lá do fluxo elétrico, do campo elétrico? Então, o fluxo do campo elétrico é a integral de superfície do campo, né? Que é exatamente dada pela integral do produto escalar entre o próprio campo e o elemento de área, tá certo? O que acontece? O elemento de área dA é um elemento de área infinitesimal. E esse vetor, né, o vetor dA, ele tem uma direção. A direção do dA é uma direção perpendicular à nossa superfície esférica, né? Na verdade, o que acontece na superfície esférica é que é um vetor perpendicular a essa superfície, um vetor normal a ela, a superfície, é, na verdade, um vetor radial, tá? Então, se você tomar, na verdade, qualquer superfície esférica, um vetor normal, a própria superfície, torna-se, na verdade, acaba se tornando também um vetor paralelo à distância radial, tá? E pela distribuição, por ser uma distribuição que tem uma simetria esférica, a carga está distribuída uniformemente, o campo elétrico ele não tem uma direção preferencial. Acaba que, na verdade, esse campo elétrico estaria o quê? Na verdade, com o mesmo módulo para qualquer distância radial que eu tomar aqui, ó. Então, qualquer ponto dessa superfície vermelha, o campo elétrico teria o mesmo valor, ele teria o mesmo módulo. Eu escolhi essa região aqui, não tem nenhum problema, e o que é que eu já percebo é que, como o dA ele é normal à superfície e acaba se tornando um vetor radial, o campo elétrico também, pelas simetrias, por ser também um vetor radial, acaba que esses dois vetores são paralelos. E a gente aprende muito bem que quando você faz o produto escalar de vetores paralelos, dá exatamente o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, né? Na verdade, o produto escalar de dois vetores é o módulo do primeiro, módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Aqui eu não coloquei o cosseno porque o ângulo é zero. E o ângulo entre os dois vetores é zero. E o cosseno de zero, evidentemente, é 1. Então, a gente não precisa se preocupar com o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, fica simplesmente aqui, ó, que o fluxo elétrico vai ser integral de EdA, tá? Então, como também a gente acabou de comentar, pela simetria da distribuição de carga, a carga é distribuída uniformemente, nosso problema aqui, o que acontece é que esse campo vai ter o mesmo valor para qualquer direção. Em qualquer direção que eu tome, ele estaria aqui saindo radialmente. Ele estaria apontando na direção radial, tá bom? Então, o que acontece? Esse campo tem o mesmo módulo para qualquer distância rzinho, então ele acaba o quê? Caindo fora da integral aqui. Ele vai acabar caindo fora da integral, tá? Então, o campo cai fora da integral, certo? E a gente fica com a integral de quem? De dA, tá bom? A integral, que quer dizer que a gente vai estar o quê? Somando cada elementozinho desse de área. Então, quando a gente somar todos esses pequenos elementos de área sobre a superfície gaussiana, o que é que a gente vai ter no final? Se a gente somar todos os elementos de área? A gente vai ter exatamente a área de quem? A área da superfície gaussiana, tá bom? Da área da esfera, né? Da esfera. E aí, qual é a área dessa esfera? A gente acabou dessa superfície agora gaussiana. Qual vai ser a área dela? Vai ser também, usa a mesma fórmula, 4π multiplicado pelo raio ao quadrado. Às vezes os alunos confundem muito qual o raio que utiliza, né? Porque também tem a área da esfera da casca e tem a área da esfera da superfície gaussiana. Os alunos confundem muito, mas não confundam. Aqui, o Rzão é o raio da casca, tá? Então, por isso que a gente usou ele aqui para calcular a densidade de carga. Quanto de carga eu tenho ali dentro? Distribuído aqui nessa superfície azul. O Rzinho, eu vou usar o Rzinho para calcular a área da superfície gaussiana. Então, por isso que o dA, que vai dar a área total da superfície gaussiana, é o 4π Rzinho quadrado, tá certo? Alguma dúvida, então? Pessoal, pode se manifestar aí no chat, tá certo? Vamos participar aí das aulas aí, viu? Se quando perguntar o quê, vocês podem mandar aí, tá ok, professor? Gostei, entendi, não entendi? Pergunta aí por gentileza, tá bom? Então, eu tenho aqui exatamente o fluxo, tá? Então, é muito fácil calcular o fluxo quando a gente tem uma distribuição de carga distribuída esfericamente. O fluxo é simplesmente o módulo do campo multiplicado pela área daquela superfície esférica, tá? Então, se pode ser usar em outros tipos de problema, essa relação direta, né? Você vai ter o campo multiplicado pela área da esfera da superfície esférica gaussiana, 4πr quadrado, tá bom? Por outro lado, a gente acabou de lembrar que o fluxo elétrico, que é aquela integralzinha ali de superfície, também, né, pela lei de Gauss, é a carga interna por epsilon zero. Então, isso aqui que agora a gente está fazendo aqui o uso
de uma lei empírica, né? Por enquanto, aquilo ali foi um problema de matemática em cima. Mas agora sim, eu estou usando a lei física, que o fluxo elétrico é igual a carga interna por epsilon zero, tá bom? Então, como eu tenho o valor da carga interna, que é exatamente esse Qzão aqui, ó, o sigma 4π Rzão quadrado, eu vou substituí-lo, tá bom? Então, eu vou ter sigma igual a 4π Rzão quadrado sobre epsilon zero, tá bom? Então, tenho aqui o Qint, é aquele Qzão, vou colocar ele aqui no numerador e acabo tendo aqui o fluxo elétrico. Perfeito? Tá? E agora o que acontece? Eu vou igualar as duas expressões, né? Vou igualar as duas expressões porque eu tenho um fluxo elétrico calculado diretamente a partir da integral de superfície e eu tenho um fluxo elétrico calculado a partir da lei de Gauss, que estabelece a lei de Gauss. Então, vou igualar essas duas expressões. Eu venho aqui embaixo, ó, o E vezes 4πr quadrado, né? É igual a sigma 4πr quadrado sobre epsilon zero, tá? Eu pego esses 4π aqui, que aparecem dos dois lados, eu posso simplificá-los, simplificar esses 4π aqui, tá? E simplesmente passar, né, esse r quadrado dividindo. Então, quando eu passar esse r quadrado dividindo, eu encontro finalmente aqui, ó, a expressão do campo elétrico produzido pela distribuição de carga, que é uma superfície, uma casca esférica, né? Então, tem essa expressãozinha aqui, tá? Aí você pode, pô, tá um pouquinho diferente, né, daquele campo da carga putiforme, nem tanto. Olha só, se você manter que esse sigma 4πr quadrado é igual ao próprio Qzão, né, você passa dividindo aqui, você encontra de novo outra forma de reescrever, se quiser, você encontra, né, outra forma de reescrever o valor do campo, né, a uma distância rzinho, maior que rzão, é que o campo tem uma forma idêntica ao campo de uma carga putiforme, né? É como se, na verdade, toda a carga distribuída aqui, ó, na superfície azul, ela estivesse localizada onde? No centro da própria superfície esférica, né? Da casca esférica, tá bom? Então, o campo elétrico de uma superfície, de uma casca esférica, de raio R, ele tem, na verdade, a mesma forma do campo de uma carga putiforme, com essa carga total da superfície localizada em seu centro. Ok? Certo? Então, é muito fácil calcular, né, usar a lei de Gauss para calcular um campo elétrico, né, é bem elegante, tá, quando tem problemas de simetria. Agora, o que a gente está faltando ainda resolver é calcular o campo dentro da casca esférica. Dentro aqui, ó, quando você pega um objeto, digamos, uma casca esférica condutora, tá certo? Geralmente, a carga, né, dessa superfície esférica condutora, ela fica distribuída toda na superfície, tá? Mesmo sendo esfera condutora maciça, tá? Aqui no caso, é uma casca esférica, então a gente já supõe que dentro ela é oca. Então, como ela é oca, não tem matéria, não vai ter como ter carga aqui dentro. Confere? É como se fosse uma bola de futebol, né? A bola de futebol dentro dela não tem borracha, só tem ar, né? Não é isso? Isso. Então, dentro da casca esférica não vai ter carga, porque se tiver carga, ela estaria onde? Já em toda a superfície. Então, logo o que vai acontecer? A carga interna é zero, né? Dentro da casca esférica, a carga interna é zero. Se eu for aplicar Gauss, esse lado direito já se torna nulo, né? Porque a carga interna é zero. Então, para que o fluxo seja nulo, é importante, então, que o campo seja nulo. Certo? Então, a casca ela produz um campo fora, mas não produz um campo dentro. Então, fora o campo é idêntico ao campo de uma carga putiforme, mas dentro da casca, o campo acaba sendo igual a quanto? A zero. Tá certo? Isso aí tem um nomezinho. Como é que, se fosse um material condutor, como é que chama esse tipo de efeito físico? Tem um nomezinho específico para isso aí ou não, pessoal? Alguém me confirma no chat ou no áudio aí? Quem que lembra o nome desse fenômeno? Que você tem um objeto condutor, não tem campo dentro dele. Como é que chama isso? Ninguém lembra aí? Eu esqueci, mas sabe? Bora lá. Se a esfera for condutora, não vai ter campo dentro. Isso se chama o que? A gaiola de Faraday, né? A chamada blindagem eletrostática. Lembrou aí? É uma espécie de gaiola de Faraday, né? No caso aqui, só se fosse um objeto metálico, né? Um objeto condutor, por exemplo. Tá? Vamos lá? Simbora para outro problema? Ok, esse foi o 2.11. Vamos para outro problema aqui? Bom, pessoal, então vamos aqui retomar o problema.
de distribuições esféricas de carga, e vamos tentar aqui resolver agora o problema 2.12 do Griffiths, que é o campo elétrico de uma esfera maciça de raio Rzão com densidade volumétrica de carga ρ. Então, diferente do problema anterior, que era uma casca, que é matéria na superfície, a esfera agora ela é toda maciça e tem carga agora distribuída não superficialmente, mas no volume. Então, eu tenho agora aqui um exemplo, aqui é o nosso objeto. Então, é como se, na verdade, aquela bolinha que a gente estava falando da árvore natal, ela tivesse toda preenchida com o material. E aí tivesse carga, né, até uma distância Rzão, ok? Então, esse é uma pequena, né, sutil diferença aí. Em vez de uma casca, agora a gente tem, na verdade, um objeto com carga distribuída em todo o interior dele, tá bom? Então, a gente vai poder, de novo, usar um pouco do que a gente já fez no problema anterior. Por exemplo, a gente vai querer calcular o campo elétrico dentro da superfície do objeto, o campo elétrico dentro, né? Que, curiosamente, no caso da superfície esférica, era nulo. Mas vamos pensar aqui, né? Se eu pegar uma superfície gaussiana dentro, ao invés que o Rzinho é menor do que o Rzão, claramente aqui dentro vai ter carga. Confere, pessoal? Não é? Certo? Porque na casca não, só tinha carga na superfície, na borda, né? Na parte mais extrema lá, né, do objeto. Mas, já que ele é todo maciço, vai ter carga também aqui dentro. Então, a gente vai ter que calcular o campo dentro e o campo fora. Então, a gente vai também fazer a expressão do campo dentro e fora do nosso objeto, da nossa esfera maciça. Bom, eu vou aqui logo usar aqui a lei de Gauss, eu vou precisar do fluxo elétrico, que é a integral de superfície, né, do produto escalar de EdA, que é igual a carga interna por epsilon zero, tá bom? Certo? É claro que, independente se eu vou estar dentro ou fora, eu vou ter o mesmo tipo de fluxo, né, como foi no problema anterior. Esse fluxo, que é o lado esquerdo da lei de Gauss, é simplesmente o campo multiplicada pela área da casca, no caso da superfície gaussiana, ou seja, vai ser um 4πr quadrado. A diferença é a seguinte, é que se eu estiver fora da nossa esfera, dessa região azul, o Rzinho, ele é o quê? Ele é maior que Rzão. 2R, 3R, sei lá, não é? E se eu estiver dentro, o Rzinho é menor que Rzão. R sobre 2, R sobre 3. Então, essa é a diferença sutil apenas essa. Eu posso usar a mesma fórmula do fluxo elétrico, campo vezes a área da superfície esférica, que é 4πr quadrado, só me atentando que o Rzinho pode ser ou maior que Rzão se eu estiver fora, ou Rzão menor do que Rzinho Rzinho maior que Rzão se eu estiver fora, ou Rzinho menor que Rzão se eu estiver dentro, tá? Me perdoe aí. Bom, então, a diferença agora vai ser a questão da carga interna. Veja, como é que eu vou calcular essa carga interna? Tranquilidade, pessoal, tranquilidade. Para calcular a carga dentro dessa região vermelha, se a gente fosse usar a lei de Gauss aqui, ó, vou fazer a lei de Gauss em duas partes. Primeiro para Rzinho menor que Rzão, e depois para Rzinho maior que Rzão, tá? Vamos começar com dentro do objeto. Então, dentro do objeto, se eu pegar um Rzinho menor que Rzão, isso aqui não vai envolver a carga total dele, claramente. Isso aqui não seria a carga total dele, seria uma parte da carga. Dá para calcular parte da carga total? Dá. Fácil. Essa carga dentro, eu vou usar aqui a integral de volume. A carga dentro vai ser o ρ de tal. Né? A integral de ρ de tal. Como o ρ é constante, já que a gente vai pensar num objeto com carga distribuída uniformemente, para simplificar, tá? Esse problema inicialmente. Como o ρ é constante, esse ρ vai cair fora da integral. Então, o ρ cai fora da integral e a gente fica com a integral de volume. E essa integral de volume, o que é que acaba dando? Já que o ρ cai fora, vai ficar a integral de volume. Vai dar exatamente o volume de quem? Dessa região vermelha aqui, pessoal. Alguém diz aí para mim como é que seria o volume dessa região? Volume de uma esfera? Vai ser o quê? Vai ser o 4π r ao cubo sobre quem? Sobre 3, tá? Então, eu acabo tendo aqui exatamente, ó, encontrando exatamente a carga dentro desse Rzinho menor que Rzão. Curiosamente, o que aconteceria se esse vetor ele fosse até aqui? O Rzinho fosse até aqui dentro, até essa outra região aqui, ó, mais externa. O Rzinho fosse igual a Rzão. O que é que aconteceria? Essa carga interna já se tornaria o quê? A carga total. Confere aí, pessoal. Então, se esse Rzinho for igual a Rzão, exatamente a carga interna já é a própria carga total do objeto, tá? Então, fica ligado nisso aí. Então, vamos lá.
Então, quando eu uso a lei de Gauss, lembra que tem duas coisas. Tem o fluxo e tem a carga dentro da superfície gaussiana. Tem essas duas coisas, geralmente, que eu posso utilizar, que eu devo utilizar. O fluxo está tranquilo, a gente já tinha feito no problema anterior, é o E vezes 4πr quadrado, tá? Certo? É o E vezes 4πr quadrado. E no caso, a carga interna, né? Tá? Falta um epsilon zerozinho aqui, né? Depois eu dou uma corrigida para vocês lá, tá bom? Me perdoe aqui na hora de, de, de editar o texto aqui do slide. Então, na verdade, você vai ter o Q interno, que eu coloquei só o ρ 4πr ao cubo por 3, faltou o epsilon zero embaixo, tá? Mas, por sorte aqui, claramente, já tinha colocado aqui embaixo, acontece essas coisas, tá? Então, quando a gente calcula o 4π com 4π, simplifica, o r quadrado simplifica com esse r ao cubo, fica só um r desse, a gente acaba encontrando o valor, a expressão do campo elétrico, né? Então, a gente tem o campo elétrico, né, no interior da esfera maciça. Legal, né? Então, mesmo a esfera sendo, né, agora diferente da casca, a esfera maciça tem campo dentro, né? Tem um campo dentro, tá bom? Boa. E fora da esfera maciça? Bom, fora da esfera maciça, eu já chamei a atenção aqui que a carga total, né, vai ser o ρ 4πr ao cubo, né? 4πr ao cubo por 3, né? O que vai acontecer? Fora, exatamente essa superfície gaussiana verde aqui, ó, tá? Ela vai pegar toda a carga da esfera maciça, né? A superfície interna não, ela não pegava toda a carga. Pegava apenas uma parte da carga, né? Já não. Se eu pegar uma superfície gaussiana externa ao nosso objeto, ele vai envolver toda a carga. Então, na verdade, é só pegar essa expressão e trocar o Rzinho por Rzão. Então, isso seria a carga, né? Que aparece aqui do lado direito da lei de Gauss, tá? Mais uma vez, eu esqueci aqui, acabei esquecendo o epsilon zero, né? Me perdoe esse erro infantil, tá? E aí, quando a gente, de novo, passa o 4πr quadrado, né? Para o outro lado, simplifica o 4π com 4π, a gente acaba encontrando o campo elétrico fora do objeto, não é isso? Fora da esfera maciça, tá? O que é interessante é o seguinte, aqui dentro da esfera maciça, o campo elétrico, ele cresce linearmente com Rzinho, tá? Dentro ele cresce linearmente com Rzinho. Já fora da superfície do objeto, né, da esfera maciça, o campo ele cai com R quadrado. Então, enquanto dentro o campo, à medida que a gente vai se afastando da origem, do centro da casca, no centro da esfera, à medida que a gente vai se afastando do centro da esfera, o campo vai aumentando, fora não. Fora, à medida que a gente vai se afastando da esfera, o campo ele vai diminuindo, com o inverso do R quadrado, tá? Isso pode ser, né, visualizado através de um gráfico, tá? Então, eu posso também fazer um gráfico aqui que ilustre isso, tá? Essas expressões que a gente obteve aqui, elas são dadas em termos de ρ, né, pessoal? Mas lembre que ρ, o que é ρ? É a densidade volumétrica de carga. Como a carga está distribuída uniformemente, o ρ vai ser quem? Vai ser o Qzão pelo volume total da esfera, que é o 4πr ao cubo sobre 3. Então, resultado desse 3 vai para cima aqui, dá uma agitada, né? Então, esse ρ pode ser dado em termos de 3Qzão, 4πrzão ao cubo, tá? Esse ρ pode ser dado através dessa forma, né? A carga total pelo volume, né? Volume total da esfera maciça, né? Veja que eu peguei o Rzão. Então, eu posso pegar esse ρ, trocar por essa expressão, e aí eu reescreveria o campo elétrico. Aí ele fica bem interessante, fica essa forma bem interessante. Vai ficar vai ficar um Qzão Rzinho por 4πε0 R ao cubo, e fora, de novo, legal, né? Lembra, quando você substituir de novo essa expressão aqui, ó, vai lembrar de novo o campo elétrico de uma carga multiforme, né? Então, mais uma vez, né, independente, no caso aí, né, se é uma casca, ou nos dois exemplos que utilizamos, uma casca ou uma esfera maciça, o campo elétrico fora dessas duas distribuições é idêntico ao campo de uma carga multiforme, como se toda a carga estivesse localizada no centro, tá? A diferença da superfície da casca anterior para o objeto maciço é que tem campo dentro, e o campo dentro, como eu acabei de comentar, ó, ele vai aumentando linearmente com R. Até que quando, na verdade, o Rzinho se torna um Rzão, o que é o Rzinho se tornar igual a Rzão?
o Rzinho se tornar o Rzão, volta aqui, ó. É exatamente está onde? Na superfície do objeto, né? Na superfície mais extrema do objeto. Aí, quando o Rzinho é igual a Rzão, olha o que acontece. O campo, ele acaba se tornando o quê? Máximo, tá? Então, esse campo elétrico acaba se tornando máximo. Isso é interessante porque em algum problema típico, algum experimento, alguém, de repente, quer pegar uma esfera dessa e quer carregar bastante, né? Quer carregar bastante a esfera, e acaba que a esfera, ela tem uma carga, o campo na superfície dela é máximo. Então, de repente, se esse campo se tornar muito intenso, ele pode acabar ionizando as partículas do ar, do meio elétrico, né? Certo? E aí acontece geralmente alguma faísca, tá certo? Então, geralmente, o campo ele é máximo ali, né? Na superfície. Esse gráfico aqui, você pode pensar também no caso da casca, como ele seria, né? No caso da casca, ele seria nulo, aqui também, né? Seria de 0 a R, ele seria nulo, e depois ele cairia com o inverso do quadrado da distância, tá? Uma pequena ilustração aí. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida aí no chat? Nada? Alguma manifestação? Certo? Nenhuma dúvida? Depois, de vez em quando, eu vou fazer uma chamadazinha aí no meio da aula, tá? Para o pessoal aparecer. Vamos lá. Deixa eu fazer um exemplo bem legal, que está no livro do Griffiths, tá? Também, né? Eu acredito que, acho que, se eu não me engano, está lá no livro do Griffiths, senão, geralmente, a gente faz esse problema lá nos cursos intermediários de eletrostática, eletromagnetismo, que é o problema do campo elétrico na cavidade de uma esfera uniformemente carregada de raio R e densidade volumétrica de carga ρ. Então, é um problema interessante, né? Porque agora não tem simetria. Quando você retirou, né, a parte do objeto aqui dentro, né? Você tirou aqui fez uma cavidade esférica, tá certo? Eu vou considerar uma cavidade esférica, tá? Eu coloquei aqui mais curtinho, tá? Mas se é uma cavidade esférica, alguém retirou uma bolinha ali dentro da nossa esfera maior, né, do nosso objeto maior, e alguém retirou e ficou uma cavidadezinha. Então, perdeu a simetria, não tem mais simetria, tá? Não tem mais simetria, então não dá para usar aqui lei de Gauss, tá certo? A distribuição não é mais simétrica, né? Pelo menos esfericamente não. Não tem mais distribuição, não tem mais distribuição esférica de carga, porque de repente você olha para uma direção, olha para outra, você vai ver, pode olhar essa cavidade em posições diferentes. Então, um observador aqui ou um observador aqui, ele vai ver a cavidade esférica em posições diferentes em relação a ele. Então, perdemos a simetria. Mas não quer dizer que perdemos, né, o espírito para poder resolver o problema, tá certo? A gente vai poder resolvê-lo tranquilamente usando o princípio da superposição, tá? O que é que eu vou pensar aqui? Eu vou pensar, eu dei aqui alguns parâmetros, né? O raio da cavidade é B, o raio da nossa esfera, original é Rzão, tá? E aqui, esse A é a distância entre o centro da cavidade e o centro da esfera original, tá bom? Ok? O que aconteceria se, de repente, a gente recolocasse a parte que retiramos aqui dentro, né? Ele quer calcular o campo elétrico dentro da cavidade, tá, pessoal? É o que a gente vai poder fazer. Calcular o campo elétrico dentro da cavidade, tá? Então, se a gente colocasse a parte que retiramos de volta, a gente voltaria a ter, né? A gente retomaria ao problema de uma esfera uniformemente carregada. Que a gente acabou de calcular o campo elétrico dela, né? Aqui é a expressão, ó, é o ρ R por 3ε0. Então, a gente tem exatamente o campo. Se você quiser colocar um vetorzinho aqui, ajuda, né? Porque fica um vetor. Então, vou colocar aqui, ó, o campo elétrico da esfera maciça, ele teria essa forma aqui, ó, que a gente acabou de calcular, o ρ Rzinho por 3ε0, tá? Então, recolocando o que a gente tirou, a gente teria isso, tá? Além disso, pelo princípio da superposição, o campo elétrico dentro dessa esfera totalmente maciça seria resultado do campo da parte que retiramos, né, da esfera maciça 2, chama assim, né? Esfera maciça 2 seria o que eu colocaria aqui de volta, tá bom? Mas ainda o campo da parte restante, de toda essa distribuição de carga aqui, tá? Para falar a verdade, eu tenho o seguinte, ó, eu coloquei aqui, esse pontinho aqui, imagina aqui que é o centro da esfera original, e aqui é o centro da casca que a gente, da esfera que retiramos, da cavidade, tá? Então, a gente vai usar aquela expressão ρr por 3ε0, tanto para o problema
do caso, a esfera totalmente preenchida ou para a cavidade que eu retirei, né? Da parte que eu retirei. Então, poderia usar a mesma expressão. A diferença estaria exatamente no Rzinho. Aqui eu usaria o Rzinho, que vai do centro até o ponto, e aqui eu usaria um R', o R' que vai do centro da cavidade até o ponto, né? Certo? Então, resumindo, de novo, repetir. Então, o campo total da esfera maciça seria o campo da parte que eu retirei, da parte que ficou com a cavidade, mas o campo da parte que a gente retirou. Sendo que o campo da parte que a gente retirou, ele também é não deixa de ser o quê? Um objeto distribuído o quê? Volumetricamente, né? Com carga distribuída volumetricamente e uniformemente, tá? Então, a gente pode usar a mesma expressão. Resultado. Eu tenho aqui um ρ Rzinho por 3ε0 e um ρ R' por 3ε0. Eu vou passar esse termo para o outro lado, e o que vai me sobrar é o Ezinho, que é exatamente o campo que a gente quer ali dentro, tá? Então, esse campo ali, ó, ele é curioso, porque vai ficar o Rzinho menos R'. Quem é craque em geometria, né, analítica, vai lembrar do seguinte, que A mais R' é o Rzinho, tá? Ou ainda, A é a diferença entre Rzinho menos R', tá? Certo? Repito, o A, vetor A mais vetor R' dá Rzinho, tá? Se você mudar os lados da equação, você vai encontrar que o A é R menos R'. Ou seja, né, esse termo aqui, essa diferença, eu vou colocar como A, e curiosamente o campo dentro da cavidade ele é uniforme. Certo? Então você tem um campo elétrico ali uniforme dentro da cavidade. Se a gente pudesse desenhar aqui as linhas de força, a gente teria ali um conjunto de uma espécie de campo uniforme, né, dentro da cavidade. Legal? Né? Então, é um problema aí curioso, né, porque não tem simetria, mas mesmo assim, usando o que a gente já conhecia, a gente consegue também pode obter o campo elétrico dentro do interior da cavidade, certo? É claro que, observe bem, né, que se a cavidade estivesse centrada da própria esfera, né, esse A fosse nulo, né, mesmo que tivesse uma cavidade aqui, mas centrada aqui, né, na própria esfera, né, o campo ele daria nulo, né, ou seja, o campo ele surge um efeito ali, né, de deslocamento, né, da cavidade em relação ao centro da esfera original, tá? Então, quando A aumenta, né, exatamente esse valor do campo, né, dentro da cavidade aumenta também. Tá bom assim? Isso é legal porque é uma forma de você produzir campo uniforme, né? É uma forma curiosa de você produzir um campo uniforme, tá? Boa, pessoal, tranquilo aí? Alguma dúvida? Vamos lá. Então, seguindo aqui, eu vou fazer mais um problema nessa linha que a gente está discutindo. Vamos fazer o problema 2.18 do Griffiths, tá? Então, 2.18 agora é um pouco naquela linha do problema anterior, onde a gente vai ter duas esferas, cada uma com um raio Rzão, com distribuições volumétricas de carga mais ρ, o ρ, e menos ρ, tá? E a ideia é determinar o campo elétrico na região de sobreposição. É como se fosse aqui uma espécie de uma distribuição de carga positiva e uma distribuição de carga negativa, e de repente elas se sobrepõem, né? E claramente nessa região de sobreposição, quando você soma mais ρ com menos ρ, é como se aqui dentro não tivesse carga, né? A carga ali fosse zero. Tá? Então, como é que a gente pode calcular o campo elétrico num certo ponto aqui dentro? Veja, o campo elétrico, a gente acabou de ver que o campo elétrico de uma distribuição volumétrica, né, esfericamente uniforme, tá certo? Dentro, é o ρr por 3ε0, tá? Vetorialmente esse campo aqui, tá? A diferença é que mais ρ a gente já tem a expressão e por menos ρ, a mesma coisa. É só você trocar ρ por menos ρ, tá? Agora, claro, aqui eu estou usando o vetor R1 e aqui eu vou usar um vetor R2, né? O E1, ele é proporcional a R1, ele está na mesma direção do R1, e o E2 está na mesma direção do R2. Agora, detalhe, ele está na mesma direção, mas o E2 está no sentido contrário. Por quê? Porque a carga aqui, a gente está colocando uma carga, distribuição de carga negativa, né? Tem um sinal oposto aqui. Então, acaba que o E1 aponta nessa direção, no mesmo sentido, na mesma direção, no mesmo sentido R1, mas o E2, tá? Que é esse vetor vermelhinho, ele aponta no sentido oposto ao vetor preto. O vetor preto seria o vetor posição R2 e o vetor vermelho é o E2, tá? Então, para falar a verdade, aí você vai somar essas duas expressões, tá bom? Tá? E aí você vai encontrar aqui o campo elétrico. De novo, quando você somar, vai ficar bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Ó. Vai ficar um ρ, R1 menos R2.
por 3Y0, né? R1 menos R2, pessoal, quem é? De novo, o R1 menos R2, se você fizer aqui com carinho, né? Você vai ver o seguinte, ó, que D mais R2, né, o vetor ó, esse vetor mais esse dá R1. Ou ainda R1 é a soma de D com R2. Então, quando você arruma a casa, tá ali, ó, né, R1 é D mais R2. Então, quando você arrumar a casa, você vai ver que D vai dar quem? D vai dar R1 menos R2, ou seja, isso aqui dá D também, ó. Né? D também. Então, que é o vetor de separação entre os dois centros. Confere, né? Então, quando a gente substitui aqui dentro, a gente fica com o campo elétrico dessas cargas separadas, né? Certo? Que é o ρD por 3Y0. Tá? Certo? ρD por 3Y0. Alguém tem poderia dar um exemplo aí, imagina um exemplo que poderia ter uma distribuição desse tipo aí, na química, talvez aí, ligações. Alguém poderia imaginar alguma distribuição dessa aí? É que alguém pode dar uma... Pode falar aí no chat aí, pessoal, no chat ou no áudio. Alguém imagina aí uma distribuição de carga dessa? Não, né? Ninguém tem que ser muito fechado. Imagine aí um elétron sendo compartilhado numa ligação covalente. Exemplo, um elétron compartilhado numa ligação lá da molécula de água, do hidrogênio e oxigênio. Então, de repente, aquele elétron, ele tem uma eletronegatividade para um átomo, digamos, de hidrogênio, e uma eletronegatividade para o átomo de oxigênio. Então, de repente, quando ele fica perto de um, de repente, ele vai ter uma carga negativa, e aquele que faltar aquele elétron compartilhado, né, vai ficar com a distribuição de carga positiva, tá? Então, o campo elétrico, ele é proporcional à distância de separação das distribuições de carga, certo? E aí, a gente pode ver que quanto mais separados eles estiverem, mais intenso é o campo, né? Certo? Mas também, se o D for igual a zero, o que é o D igual a zero? É sobrepor essa esfera nessa. Aí, se você sobrepor essa esfera na outra, você vai ter exatamente ali o quê? Uma carga ρ somando com a carga menos ρ. Aí vai dar o quê? Uma carga total nula. Então, claro, se o D for zero, o campo também acaba se anulando. Não é isso? Curiosamente, né? Tá? Curiosamente, o campo acaba se anulando. Boa? Tá bom? Né? E isso, a gente pode pensar numa composição ali de H2O, exatamente, Clisman, perfeito, né? Então, olha lá. Então, aqui eu também posso brincar aqui com o ρ e trocar esse ρ pelo seguinte, o ρ eu vou trocar por 4π, acho que eu chamei de A seria o raio dessas duas esferas, tá? Dessas duas distribuições. Então, o ρ seria o Q por 4π ao cubo sobre 3, de novo, né? Aquele carga por volume, né? Volume da esfera. Esse 3 vem para cima, fica essa expressãozinha aqui, tá bom? Então, eu vou trocar o ρ por isso, tá? Vou trocar o ρ por esse termo aqui, tá bom? Aí, o que acontece? Quando eu faço essa troca do ρ por 3Q por 4π ao cubo, πa elevado ao cubo, fica assim, ó, QD, né? 3 aqui simplifica com esse 3 de baixo, tá? Esse 3 aqui, eu vou trocar o ρ por essa expressão, então esse 3 vai simplificar com esse 3 de baixo, então vai ficar que o campo é QD por 4πε0 ao cubo, tá? Então, o campo elétrico, né, dentro dessa região de sobreposição, tá? Ele tem essa forma aqui, também é um campo uniforme, curiosamente, também é um campo uniforme, mas o que é curioso é que esse QD aqui, também, ele tem um nome especial na física, tá? Ele se chama o vetor momento de dipolo elétrico, tá? Certo? É o vetor momento de dipolo elétrico. Então, quando você geralmente tem cargas, uma distribuição de carga positiva e negativa separadas, tá? Esse QD é o chamado momento de dipolo elétrico, tá? E aí, se eu substituir esse P por QD, eu tenho que o campo produzido por esse dipolo, isso é um dipolo elétrico, é proporcional ao próprio valor do dipolo. É isso, tá? Então, aqui seria exatamente aquele campo elétrico produzido na região de sobreposição de uma ligação, né? De compartilhamento de uma carga, né? Como um elétron, tá certo? Poderia ser um modelo, né? Um modelo muito simples, talvez aí, né? Tá bom? Muito rudimentar. Mas então tá aí que o campo elétrico acaba se tornando proporcional ao momento de dipolo elétrico. Legal, pessoal? Tá? Você pensa na molécula de água, que o pessoal falou aí no chat, né? A molécula de água ela tem duas ligações covalentes de hidrogênio e oxigênio, que formam um ângulo ali de em torno de 100 alguma coisa, 104 graus, não me lembro agora,
104 graus, 102 graus, né? E aí, na verdade, aí você vai ter dois vetores ali, esses vetores vão formar um ângulo entre eles, cada vetor é o dipolo, aí você vai ter uma resultante, tá certo? Um dipolo resultante, esse dipolo resultante produz um campo resultante. Então, você poderia usar isso de uma forma muito simplificada para calcular o campo de uma molécula dipolar, não é isso, né? Com dipolo elétrico, tá bom? Certo? Vamos seguir? Bora lá, né? Então, esse foi o problema 2.18. Vamos seguir, né? Agora, vamos seguir, então, para a simetria cilíndrica, não é isso? Vamos fazer, então, aqui alguns problemas com simetria cilíndrica, pessoal. Tá certo? Vamos fazer alguns problemas aqui com simetria cilíndrica. Bom, então agora eu tenho aqui um fio infinito, retilíneo e uniformemente carregado, tá? Aqui não cabe claramente usar simetria esférica, né? Tá certo? E a superfície gaussiana adequada aqui, para essa linha infinita de carga, né? É, na verdade, o quê? Um cilindro, uma casca cilíndrica, tá bom? Que eu coloquei aqui na cor preta, tá? Certo? O campo elétrico desse fio, dessa linha, ele acaba, por simetria, sendo totalmente perpendicular, porque a linha infinita, né? Então, o campo é divergindo. Tá bom? O campo é divergido aí. Então, se a gente fosse calcular o fluxo elétrico do campo produzido por essa linha dentro dessa superfície gaussiana, tá? Certo? A gente pode calcular facilmente, né? O fluxo elétrico o quê? É integral de E escalar dA, tá? Mas isso, pela lei de Gauss, é a carga interna por ε0. Eu vou fazer, primeiramente, o lado esquerdo, tá? Para calcular o fluxo elétrico. Então, fluxo elétrico. Eu vou quebrar aqui, se vocês me permitirem, esse fluxo elétrico em três partes, tá? Eu vou quebrar na tampa 1, que é essa tampa da esquerda, da direita, perdão, tampa 1, que tem um campo 1, tampa 2, né, que é a tampa da esquerda, né, tampa 1, 2, e a lateral, tá? Facilmente a gente identifica que, como essas gengifosas estão passando rasante, tangenciando as tampas, não tem fluxo através delas. Até porque também o produto escalar do campo com o vetor normal à tampa, que é o vetor dA, nesse caso aqui, forma 90 graus. E o produto escalar de vetores formando 90 graus, lembra o que acontece? Vai ficar o campo de 1, o módulo de 1, né, que é o módulo do campo elétrico, o módulo de dA e o cosseno 90 graus. O que acontece? Cosseno 90 graus é zero. Né? Então, não tem fluxo nas tampas. Então, esses dois fluxos nas tampas aqui vão a zero. Tá? Mas tem fluxo na lateral? Ah, na lateral tem, porque a linha de força ela passa rasgando, né? Furando a tampa, não é isso? Tá certo? Então, você tem uma linha de força ali furando a tampa, né? Seria um termo, né? Que a gente poderia falar aqui de forma mais simples, tá? Então, o fluxo elétrico é a integral de E escalar dA na lateral apenas, porque nas tampas não tem fluxo, tá? Aí a gente vai fazer o mesmo estilo que a gente fez o problema das superfícies esféricas. De novo aqui, ó, o dA e o E, eles são, de novo, ó, o vetor dA e o vetor E, eles são agora paralelos. Aí eles formam 0 grau entre eles. Aí quando eu fizer o produto escalar, vai ficar o E, dA. O E, por simetria, a uma mesma distância S, que é o raio desse cilindro, dessa casca cilíndrica, o S, né? Se eu pegar qualquer campo aqui, ó, em torno do cilindro, a uma distância S, né, do fio, simplesmente o que vai acontecer? Esse campo tem o mesmo valor, ele vai cair fora, né? E aí vai ficar a integral de dA. A integral de dA vai ser a integral de dA, vai dar exatamente a área da lateral do cilindro. Se você pegar um cilindro desse e desenrolá-lo, né, ele vai virar um retângulo. Um retângulo que tem comprimento 2πs, tá? 2πs é o comprimento dele se você desenrolá-lo, e altura, né? H, que eu escolhi aqui esse comprimento H especificamente. Então, H. Então, 2πsH é exatamente a área lateral do cilindro, da casca cilíndrica, tá? 2πsH é a área 2πsH é a área lateral da superfície cilíndrica gaussiana, que a gente está escolhendo aqui. Bom, então o lado esquerdo da lei de Gauss já temos, que é o fluxo, a expressão do fluxo, né? Calculado a partir da integral de superfície do campo. Por outro lado, também o fluxo ele pode ser a carga dentro por ε0. Muito fácil calcular essa carga dentro. Vamos lá. Vamos considerar, então, que essa linha ela tem uma densidade linear de carga lambda, tá?
Lambda é a densidade linear de carga. O que seria o lambda? Lambda, está aqui, eu escrevi a letra aqui, lambda, né? Lambda seria carga por comprimento, né? É quanto de carga eu tenho para cada 1 metro, digamos. Se a lambda for de 1 microcoulomb por metro, para cada 1 metro de fio, eu teria 1 microcoulomb, né? 10 a menos 6 coulomb, tá? Para você calcular a carga dentro do fio, nessa região aqui, ó, na caixa, no cilindro em H, simplesmente a carga interna seria o lambda vezes o comprimento, né? Seria o lambda vezes H, tá? Muito fácil, né? Calcular esse Qint, a carga interna. Então, eu tenho um fluxo também pelo lado direito da lei de Gauss. Então, agora eu vou igualar essas duas expressões, vai ficar assim, ó, E igual a 2πSH igual a lambda H por epsilon zero. De novo, dá para simplificar o H, né, que é o tamanho da casca cilíndrica, né, da superfície cilíndrica gaussiana, tá bom? E aí, simplesmente, o H simplifica e o E vai ser quem? 2πε0S, né? Lambda por 2πε0S. Esse é o campo. Esse Szinho é uma distância, né, radial, tá? Mas você também poderia colocar, de repente, um S chapéu aqui, para dar como se fosse um vetor, uma direção. Então, se você botar um vetor E, você pode adicionar aqui um S chapéu, e você teria aqui um vetor campo elétrico na forma vetorial, não é isso? Não só o módulo do campo, como a gente obteve a partir da lei de Gauss, mas na forma também vetorial, não é isso? Tá? O que é curioso aí você observar é que aparece o epsilon zero, né? Você pode pensar, opa, aqui não tem aquela distância ao quadrado, mas aqui o lambda, ele tem unidade de carga por comprimento. Carga por comprimento sobre esse comprimento acaba dando o quê? Carga por comprimento ao quadrado, vezes ainda a unidade do inverso de epsilon zero, acaba isso aqui estando dimensionalmente correto, tá? Curiosamente também, note que o campo da linha infinita, ao invés de ele cair com o inverso de S, da distância, né, ao quadrado, ele agora cai com o inverso da distância apenas, né? O campo de uma carga putiforme, de uma esfera, como a gente fez aqui, esses campos, eles caem com simetria esférica com o inverso do quadrado da distância. Na simetria cilíndrica, a gente está vendo um problema em que o campo ele cai com o inverso da distância, não com o inverso do quadrado da distância. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí, então? Certo? Vamos lá. Esse foi um fio, né, infinito, né, uniformemente carregado, e se a gente for fazer uma distribuição volumétrica de carga com simetria esférica, e aí? Como é que seria agora, né? É o exemplo 2.3, está lá resolvido no nosso livro texto do Griffiths, tá? Mas a gente vai resolvê-lo aqui também, né? Vamos refazê-lo aqui, tá certo? Então, aí é o seguinte, é como se eu tivesse aqui um cilindro, tá? Eu coloquei apenas uma parte dele, tá? Essa parte vermelha, mas ele, na verdade, ele é infinito, tá certo? Ele é infinito, tá? Tá? E aqui, na verdade, o vermelho seria, na verdade, uma parte do objeto. Eu vou dizer que meu objeto em si ele tem raio Rzão, tá? É um fio, né? É um fio de raio R, tá bom? E aí a gente escolheu aqui, ó, a parte vermelha como sendo quem, ó, já tem campo e elemento de área, a parte vermelha é o quê? É a superfície gaussiana, tá bom? Eu peguei aqui uma superfície gaussiana de raio S, altura H, bem idêntico como eu fiz antes. A diferença é que ela está dentro do cilindro, né? Então, em vez de ser um fio fino, não é? Pelo contrário, é um fio que tem uma certa espessura, né? Tem uma certa largura esse fio, né? Então, ele tem raio R, tá bom? Então, acaba agora que eu posso colocar uma superfície gaussiana dentro do nosso objeto, nosso cilindro, né? Tá bom? Tá? Então, aqui é uma casca cilíndrica interna ao nosso objeto que tem formato cilíndrico, tá bom? Então, para esse zinho menor que Rzão, eu posso aqui, então, calcular o fluxo elétrico, tá certo? Que vai ser o produto escalar de EDA, tá? Vai ser o produto escalar de EDA. Né? A gente acabou de ver aqui de novo, mais uma vez, ó, sempre vai repetir. O campo e o elemento de área, vetor elemento de área, são paralelos, logo o produto escalar deles, né? Com aquele cosseno de zero, que vai dar 1, vai dar o E vezes o DA de novo, não é isso? O E cai fora da integral, não é isso? O E caiu fora da integral, tá? O E caiu fora da integral, e aí ficou E, que multiplica aqui, ó, 2πSH, que é exatamente a área lateral do cilindro, da casca cilíndrica, que é a superfície gaussiana. Beleza?
Então, o resultado aqui, o fluxo elétrico é E vezes 2πSH, tá? Então, o fluxo elétrico tem essa expressão, vou deixar aqui guardado, tem a mesma forma do problema anterior, não é isso? A mesma forma, tá? Agora, a diferença é o seguinte, é que isso lembra muito aquele problema da da esfera maciça, porque fora da esfera eu teria uma carga e dentro outra, né? Por exemplo, a carga interna aqui dentro, dessa parte vermelha, quem seria? De novo, a carga interna seria o ρ de tal. No problema, no exemplo do Griffiths, ele considera um ρ que é proporcional à distância radial. É uma coisa que ele escolheu. Ele colocou essa expressão aqui, né? Então, quer dizer o seguinte, que quanto mais afastado ele estiver do centro, né, do fio, não é isso? Do centro da distribuição, quanto mais afastado, maior seria a densidade de carga, tá? Foi uma escolha dele, então, vou repetir aqui o valor de ρ que ele adotou, né? O ρ é Ks', eu coloquei só para diferenciar a variável de integração do limite de integração, tá? O elemento de volume em coordenadas cilíndricas dá para fazer fácil, tá? Dá para obter fácil, né? É simplesmente o seguinte, vai ser a área em coordenadas polares, tá? A área em coordenadas polares, que é o S, ds, dφ, multiplicado pelo dz, que seria a altura. Então, exatamente isso aqui seria o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Então, a gente usa exatamente lá, né? Lembra daquela revisão lá do capítulo 1, que é álgebra vetorial, né? Então, a gente tem aqui o elemento de volume em coordenadas cilíndricas. Resultado, resumo da ópera aqui, ó, né? A integral em φ é moleza, porque em φ, como tem a simetria cilíndrica, esse φ vai de 0 a 2π. Então, já coloquei aqui um 2π fora, tá? A integral em z, não tem problema. Z seria esse eixo aqui, essa direção. A integral em z vai ser exatamente o seguinte, você vai somar z, vai somar o h, né? Que é ao longo dessa direção. Também vai cair fora o h. Então, 2π, h cai fora. O k também caiu fora, né? Que é a constante que aparece, também cai fora esse k, né? E fica a integral de quem? De S', que aparece na densidade volumétrica, vezes S'. Então, vai ficar um S' ao quadrado. Integrado de quanto? De 0 a S, porque eu vou desde aqui, ó, onde está essa linha pontilhada, até o Szinho. Então, o S', eu estou somando todas as cascas cilíndricas, que vão desde o 0 até o S. Então, resultado, aqui vai ficar a integral de S' ao quadrado, né? Integral de S' ao quadrado é o quê? Da S' ao cubo por 3. Como eu vou colocar o limite de integração de 0 a S, vai ficar S ao cubo sobre 3. Então, essa é a carga interna até um determinado valor de quem? De S. Tá? Ok, pessoal? Então, essa carga interna a um determinado valor de S. Voltando para a lei de Gauss, o que é que a gente tem que ter? A gente tem que ter que o fluxo elétrico tem que ser a carga interna por epsilon zero. O fluxo tem aquela expressão idêntica, né, do problema anterior. Substituir aqui, tá? E a carga interna, a gente acabou de encontrar a carga interna, tá certo? A carga interna a gente acabou de encontrar aqui, então vai dar exatamente o 2πk, que multiplica H, S é o cubo, tá? S é o cubo por 3 epsilon zero, né? Então tem um 3 aqui, multiplicou por epsilon zero, ficou 3 epsilon zero. Simplifica 2π com 2π, H com H, acaba a gente tendo aqui a expressão do campo elétrico no interior do cilindro, da distribuição cilíndrica, certo? A gente acaba tendo um campo elétrico no interior da distribuição cilíndrica, né? É um campo que, curiosamente, ele cresce com o quadrado da distância radial, tá certo? À medida que a gente vai se afastando, esse campo vai crescendo com o quadrado da distância radial. Bom, esse foi o campo dentro, né, pessoal? Dá para calcular o campo também fora? Dá também. O campo fora vai ser bem parecido. Aí vamos recuperar aqui uma expressão que a gente fez agora há pouco, que é o que? Dentro da região vermelha, a carga dentro da região vermelha. Mas imagine que esse Szinho ali fosse o Rzão. Se esse Szinho for o Rzão, eu vou acabar encontrando a carga total dentro da região azul, que é o próprio cilindro, né? Então, se esse Szinho for o Rzão, eu vou colocar aqui, ó, se o Szinho for igual a Rzão, a carga total naquele comprimento H do fio, ele acaba sendo 2πk, né? H R ao cubo por 3, certo? Tá? Então, se eu substituir o Szinho por R ao cubo, o Szinho por R, aqui vai ficar um R ao cubo, então fica o seguinte, que a carga interna vai dar 2π, que multiplica K,
que multiplica H vezes R ao cubo sobre 3, tá? Ok? Então, essa é a carga interna, né? É um comprimento H. Para o Szinho maior que Rzão, aí eu peguei a superfície gaussiana, agora uma superfície gaussiana verde aqui, ó, né? Verde, tá? Externa ao fio. E o que acontece? O fluxo é o mesmo, a diferença é que o Qint vai ser a carga total, a carga dentro da parte azul. Então, resumo aqui, ó, vou substituir aquelas expressões, aqui o E 2πSH, o Qint, tá bom? E a gente acaba encontrando o campo elétrico, não é isso? De novo, né? Simplifica 2π com 2π, H com H, R ao cubo, tá certo? E acaba encontrando a expressão do campo, né? A distância fora, né? Szinho maior que Rzão. Tudo bem, pessoal? Ok? Então, esse foi o problema. O exemplo, na verdade, é o exemplo 2.3. Então, pessoal, a gente resolveu aqui alguns problemas típicos de eletrostática, considerando a simetria esférica e cilíndrica, tá bom? Pelo andar da nossa carroça aqui pela hora e pela nossa programação, a gente já adiantou um pouquinho. Eu vou deixar a parte de simetria planar, tá? E a lei de Gauss na forma diferencial para a próxima aula, como está na nossa programação. Ok? Então, por hoje é só, pessoal. Um abraço aí, bom final de semana e se cuidem.